Vamos lá, segundo vídeo do dia. Hoje eu tô produtivo pra caramba. Não é Covid. Recomendações de sempre: não curte, não compartilhe. Tem um link em algum lugar, não tem não. E aproveita e denuncia como abuso de animal, que eu vou voltar a usar o Groot como imagem para caçar likes. Mas dê dislike, vai, porque é abuso de gato isso. Eu falei um pouco sobre pseudociência, sobre a crença em curas espirituais e como o analfabetismo científico gera problemas sociais. Eu queria agora sair um pouco da questão política e social e falar sobre um pouquinho sobre algumas armadilhas comuns de pseudociência que a gente vê por aí, algumas terminologias que são historicamente usadas de modo inadequado e que recentemente ganhou muita divulgação de uma maneira bem equivocada por causa das novas teorias científicas, novas século XIX e XX. Então, novas 200 anos de idade, né? Estou falando muito do uso de termos como energia, vibração, frequência, evolução, DNA, campo e coisas do gênero. Há muito engano de que a física moderna, a biologia moderna, a química moderna tenha, de certa forma, se aproximado de visões mais místicas do mundo. Se isso tivesse acontecido, primeiro seria algo muito inédito na história, porque normalmente os novos modelos científicos eles são bastante imprevisíveis e atípicos, são ideias que não têm nada de similar ao que ocorria no passado, na criatividade humana, nas mitologias, nas explicações. Sempre o universo nos surpreende. Essa é uma tendência, que o universo sempre é diferente do que nós costumamos a imaginar. Então, ao invés de... Você sempre tem que ficar desconfiado quando alguém disse que uma nova descoberta científica confirmou uma ideia milenar. Não faz muito sentido isso, historicamente e logicamente, inclusive, porque se a crença milenar tem apoio na realidade natural, digamos assim, então essa crença milenar já seria parte da ciência. Não seria uma nova descoberta científica que acabaria validando isso. Mas vamos lá. Mas então, Anielo, você está querendo dizer que a física quântica, e aí eu vou ressaltar um pouco o uso do termo quântico. Queria, inclusive, recomendar um livrinho de um colega meu, que eu vou botar o link aí embaixo, chamado Pura Picaretagem. Mas o uso do termo quântico é muito abusado na mídia. Nós vemos hoje em dia falar de coach quântico, de nutrição quântica, medicina quântica, cura quântica, sei lá, telefonia quântica se bobear. Não, telefonia quântica até que faria sentido porque estaria ligado à computação quântica, né? Mas basicamente um monte de uso de termos quânticos ligados à ideia de que a nossa consciência, a nossa energia, a nossa vibração pode alterar a nossa realidade prática. Isso tudo é um monte de bobagem. Física quântica, inclusive o termo física quântica, não é lá muito adequado. Normalmente os físicos usam o termo mecânica quântica, que é um campo da física e não uma outra física, digamos assim. É a mecânica quântica, o termo mecânica, inclusive, implica que é uma física mecânica, ou seja, uma física ligada a estudo de movimento e comportamento de corpos,
no caso partículas, que não é bem corpo, é algo um pouquinho diferente, mas não é uma nova física, digamos assim, e sim uma evolução da física, do campo da física. Muito se fala que a quântica alterou paradigmas, e em parte é verdade, mas a gente tem que lembrar que a física clássica newtoniana ela não foi invalidada, ela não foi jogada fora. A física quântica, na hora de descrever os fenômenos cotidianos, ela é quase que idêntica à física clássica. Não é à toa que a gente usa a física newtoniana, a física clássica, para construir motores, pontes, mandar foguetes à Lua e coisas do gênero, porque ela funciona. A realidade é muito similar ao modelo da física clássica. Apenas em situações extremas, normalmente ligados ao muito pequeno ou ao muito grande, com muita energia, você tem fenômenos que escapam da física clássica. Tem um ou outro fenômeno tipo supercondutividade, que seria um pouco mais cotidiano, que está fora da física clássica, mas é coisas excêntricas. E em 99,100% dos casos, a física clássica cobre o nosso cotidiano. Então, quando alguém vem falar sobre a física quântica, sobre modificar a sua frequência para entrar em contato com altas energias ou coisas do gênero, ele está falando besteira. Ele está falando coisas que não tem nada a ver com a física. Física quântica, se não está falando de partículas, não é física, não é mecânica quântica. Certo? Quando a gente fala, inclusive, vamos descrever rapidamente o significado de alguns termos muito usados pelos místicos. Vibração e frequência são dois conceitos muito similares. Vibração é quando algo oscila entre dois extremos, normalmente entre duas posições, como um pêndulo, por exemplo. Um pêndulo vibra. Ou quando você dá uma martelada numa barra de ferro e as ondas de choque se propagam. Há uma pequena alteração da posição ali, então é uma vibração. Toda vibração é, portanto, mecânica. Frequência não é nada mais, nada menos que uma repetição. Frequência a gente mede em hertz. 1 Hz é 1 ciclo por segundo, 2 Hz, 2 ciclos por segundo. Vibração é quando algo se repete. Então, quando você está falando de vibração em física, você não está falando de boas vibrações, de pessoas que, por exemplo, são positivas e emitem boas vibrações. Não, vibração é algo que se repete. Se eu ficar, por exemplo, falando vibração é algo que se repete, vibração é algo... Desculpe, frequência. Desculpe, frequência. Frequência é algo que se repete, frequência é algo que se repete, frequência é algo que se repete. E alguém mediu o tempo médio que eu falo essa frase, eu tenho uma frequência em que eu estou dizendo que frequência é algo que se repete. Frequência é repetição. Não tem nada a ver com algo bom, ruim, positivo, negativo, emocional ou coisa do gênero. Você falar, por exemplo, que a agressividade emite uma certa vibração e o amor emite outra, isso é bobagem. Emoções são estados psíquicos, não são coisas que têm frequência, digamos assim. Tá, você pode ter uma frequência de emoções, uma frequência média do tipo eu fico irritado 4 vezes por hora. Mas é isso que quer dizer frequência, repetição. Energia. Energia é um conceito um pouco mais complexo. Energia é daqueles conceitos em física que a gente, quando usa, sabe muito bem do que está falando e quando tenta definir, escapa um pouco. Como massa, como matéria e coisas do gênero. São conceitos um pouquinho mais complexos, mas energia tem a ver basicamente com capacidade de transformação de um sistema. Mecanicamente, a gente costumava definir energia como a capacidade de realizar trabalho. O que é trabalho? É você aplicar uma força e produzir um deslocamento num corpo, ou seja, modificar um sistema na prática. A definição mais moderna de energia escapa um pouco disso e escapa um pouco até do meu conhecimento leigo de física, mais ou menos leigo, eu fiz parte do curso superior de física, mas não vou usar argumento de autoridade aqui.
Mas basicamente a gente tem que lembrar que energia é uma grandeza física, assim como comprimento, como massa, como peso, como velocidade. É algo que a gente mede com máquinas ou calcula matematicamente, numericamente. A gente, quando a gente descreve, por exemplo, que um alimento tem 250 calorias, a gente está falando do o quanto o seu corpo aproveita de energia na hora que se alimenta disso. Quando a gente fala que foi aplicado tantos joules, 100 joules num corpo, a gente está falando de energia. A energia é calor, é movimento, são conceitos muito materiais, muito físicos. As energias normalmente vêm com um S no final, com um pluralzinho, que o pessoal fala no místico não tem nada a ver com a física. Eu não tenho nada contra se a pessoa usa esses termos de maneira abstrata. Assim, tem termos que têm sentidos num campo e outros sentidos em outro. Então, se eu mesmo uso expressões do tipo, eu senti uma energia ruim, só que quando eu estou falando isso, eu sei que eu não estou falando de física. E quando alguém usa isso na hora de descrever alguma coisa, que deixe claro, não precisa dizer, eu não estou falando de física, mas deixe claro com o seu linguajar que isso não é ciência. O problema é que muita gente deixa ambíguo ou até claramente falando que a ciência disse que tudo é energia, o que é mais ou menos verdade, já falo um pouquinho mais sobre isso. A ciência diz que tudo é energia, então a matéria é uma ilusão, aí já está falando asneira. A matéria é uma ilusão, nós somos pensamento, nós somos consciência. Isso não tem nada a ver com física. Nada. O que a física fala é que matéria e energia são intercambiáveis, são o mesmo tipo de fenômeno. Assim como, por exemplo, magnetismo. Magnetismo é outro termo que era muito usado como algo místico quando a gente não entendia. E quando a gente começou a entender que magnetismo, eletricidade é tudo a mesma coisa, que campo magnético, campo elétrico e emissão de luz, por exemplo, são o mesmo tipo de fenômeno, o uso do magnetismo como algo místico caiu um pouco em desuso. A energia, infelizmente, a gente ainda usa de várias maneiras, querendo dizer várias coisas e fingindo estar tratando de ciência ou achando que está tratando de ciência sem tratar de ciência de verdade. Quando a física fala que matéria e energia são intercambiáveis, eu posso transformar matéria em energia, energia em matéria, eu posso interpretar energia e matéria como duas manifestações de um fenômeno único, digamos assim. Eu não estou dizendo que a matéria é uma ilusão e que na verdade é tudo energia. Nem estou dizendo que energia é uma ilusão e na verdade é tudo matéria. Eu estou dizendo que onde há matéria, há energia, e que é basicamente duas formas de observar, de entender o mesmo fenômeno, o mesmo evento. Então, não é que a matéria seja uma ilusão e que nós somos apenas vibração. Não, a matéria é um fenômeno real e ela tem uma energia que ela pode ser atribuída a ela. E a energia é um fenômeno real e pode ser atribuída a ela uma quantidade de matéria, uma massa. É essa equivalência de matéria e energia que ela não gera implicações de consciência, de misticismo, ela gera reações nucleares. É isso que explica a bomba nuclear, o reator de fusão nuclear, de fissão nuclear, as estrelas, que explica conversões de energia em matéria. Uma espécie de... é um tipo de fenômeno muito similar às reações químicas, por exemplo, só que envolve quantidade de energias muito maiores. Então vamos lá. A física quântica, a relatividade não diz que matéria é uma ilusão, não diz que consciência constrói realidade. Há um pequeno problema, não, na verdade é um problema importante para a física, que tem uma certa relação com consciência, que é o chamado problema da medida,
que basicamente fala que quando nós observamos o mundo subatômico, não o mundo em escala cotidiana, quando nós observamos o mundo subatômico, nós interferimos no estado físico dele. Isso quer dizer que consciência constrói a realidade? Que o observador constrói a realidade? Não. Isso quer dizer que o ato de observar interfere no mundo em escala subatômica. E a gente tem que entender, inclusive, que interferir no mundo em escala subatômica é tão relevante no universo macroscópico quanto, por exemplo, o campo magnético de um ímã de geladeira no funcionamento de uma bússola a 200 metros de distância. Assim, não é porque o mundo subatômico é estranho, é confuso, é pouco intuitivo, tem comportamentos bizarros, que isso significa que a realidade do mundo macroscópico é assim. Não é. Se você acha que a bizarrice da física quântica interfere na sua realidade de alguma forma, não interfere. A menos que você esteja construindo um computador quântico, que aí é física de verdade, a menos que você esteja fazendo um uso de supercondutores, ou que você consiga, de algum meio, com uma tecnologia muito bizarra, pegar um pedaço de uma estrela de nêutrons ou coisas do gênero, a física quântica é igual à física clássica. Vamos falar também um pouquinho de evolução, que é outra teoria que é muito mal compreendida pelo público e muito mal utilizada no nosso inconsciente coletivo. Evolução, inclusive, é um termo que o Darwin era resistente a ele. Ele falava em seleção natural, em adaptação. Ele demorou a aceitar o termo evolução porque foi o termo que entrou em uso por costume. Mas ele resistia porque ele entendia que o termo gerava uma compreensão errônea da teoria dele. Evolução em biologia não é progresso, não é melhoria. É uma adaptação a uma realidade que se transforma. Mais ou menos como, vamos fazer uma analogia aqui, a uma indústria que tenta se adaptar, uma empresa que tenta se adaptar à pandemia. O mercado econômico muda, ela se adapta à pandemia para tentar minimizar o prejuízo e sobreviver. Essa adaptação significa que a empresa ficou melhor ou pior? Não. Só ela ficou mais funcional no ambiente da pandemia. Acabando a pandemia, ela vai ter que se readaptar a um ambiente novo. Evolução é mais ou menos isso. Você, não você, as populações, através de pressão seletiva, se adaptando a um ambiente em transformação. Então, essa ideia de que ao longo do tempo a vida vai ficando cada vez mais evoluída, ela não é ciência. Ela não é ciência. A ideia de que, por exemplo, o ser humano é mais evoluído do que uma banana não é ciência. Não existe mais evoluído, menos evoluído. Indivíduos, inclusive, não evoluem. Indivíduos mutam. Indivíduos se transformam. Apenas populações ao longo de gerações evoluem. É muito mal utilizado a ideia de que, por exemplo, comum a ideia de que existem espíritos que são mais evoluídos, pessoas mais evoluídas. Isso não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com teoria da evolução. Você pode usar isso em um outro significado do termo evolução? Pode, mas entenda, não é ciência. É uma analogia. Então, vamos tomar cuidado. Se alguém vira para você e fala que vai fazer uma cura quântica em você, ele é um enganador, ou um enganado, ou os dois. Se alguém vira e fala que a física quântica, se você usar a física quântica no seu dia a dia, o universo vai conspirar a seu favor, ele está falando asneira. Entenda a ciência, entenda. Você não precisa saber resolver equações diferenciais de múltiplas variáveis, ou entender o que é um orbital de um elétron, ou entender como se forma um buraco negro,
para entender que alguém está te enganando. Basicamente, não existe milagre. Quando alguém fala que a ciência confirma algo que você quer muito que seja verdade, que te agrada muito e parece com teorias, com ideias, o uso do termo teoria nem é muito adequado aqui, com ideias místicas, milenares, desconfie. Ele está querendo vender alguma coisa para você. Ele está querendo vender algum produto para você. E a ciência não está aí para agradar a psique humana. O prejuízo que coaches quânticos, que terapias de mudança de DNA e coisas do gênero gera nas pessoas é enorme. É enorme. A enganação tem um preço caríssimo. Então, estude um pouco de ciência básica. Eu vou tentar colocar uns links de algumas coisas aqui embaixo. Talvez não, porque eu sou muito preguiçoso. Mas abuse do Google. Pergunte para cientistas. Tem um monte na internet. Mas cientistas. Vão atrás de cientistas. E não pessoas como Laí Ribeiro, ou sei lá, não sei nem citar, não coaches que fizeram um curso de administração e estão falando em cura quântica. Vá atrás de físicos, vá atrás de médicos quando você quer saber de cura, vai atrás de psicólogos quando você quer saber de depressão, ou psiquiatras. E desconfie sempre de soluções fáceis, de explicações simples e agradáveis para questões complexas. A mente humana, a psicologia humana, a personalidade humana é extremamente complexa. Cada pessoa é muito diferente uma da outra. Não existe soluções universais, não existem fórmulas para fazer você ficar rico ou ficar feliz. E, obviamente, física não tem nada a ver com isso. Física estuda o comportamento básico da matéria. Você lembra o que você estudava em física no segundo grau? Pontos materiais, corpos fictícios, movimento, circuitos elétricos. Física não tem a ver com seu sentimento, com seu sucesso na vida. A visão de mundo, quando você entende a física moderna, sim, se altera. Nós mudamos nossa concepção de tempo, de espaço, de matéria, mas não é uma fórmula para te fazer feliz, nem saudável. Sonhem todos comigo, o Guruti agora vai dormir.